Meu irmão, aonde você estiver neste mundo, que a graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a tua vida e o abençoá-la, no nome de Jesus Cristo. E o nosso assunto hoje é: conheça a predestinação. Conheça. E veja se você é predestinado à salvação ou à perdição. A minha pergunta é essa: eu sou predestinado para a salvação, irmão, ou para a perdição? Porque Jesus disse em Mateus 26, quando ele está ali com os discípulos, fazendo a sua ceia, ele disse assim: e este sangue é derramado por muitos. Este é o sangue da nova aliança. Será que você está incluído neste muito? Não é por todos, mas por muitos. Ah, que grupo especial! É o grupo da predestinação. É o grupo dos predestinados. São aqueles que Deus viu salvo antes da fundação do mundo. Eles já estavam salvos em Deus. Ah, que coisa preciosa. E Jesus em Mateus 24, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grande sinais e prodígio de mentira, para que, se possível, enganarão até próprio os meus escolhidos. Se possível. Ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível, enganarão até meus próprios escolhidos. Pessoas especiais que estão na mente de Deus, que não pode se perder. Mas os sinais, esses homens, com essa unção falsa, com esses dons, que muitas vezes estão fazendo sinais e prodígio, que, se possível, até os eleitos enganaria. Mas um eleito não pode ser enganado, porque o eleito olha na vida de muitos desses homens, eles não têm a doutrina correta, eles não têm a revelação da palavra. Então o eleito, ele vai logo ver que na vida dele há apenas só um dos dons. E muitas vezes eles estão fora da palavra. Mas os eleitos, os predestinados, são pessoas especiais. O qual, quando Jesus desce aqui, ele disse: eu vim salvar o que se havia perdido. Aqueles que estavam com Deus lá no princípio, como ele disse para Jó: aonde tu estava quando eu estava fundando o mundo? Aonde tu estava, Jó? Jó estava nele. E se você é um predestinado para a salvação, você estava nele antes da fundação do mundo. É diferente dos filhos do diabo, da semente que vai se perder, da semente do joio, que vão adorar a besta. Eles já estão prontos para formar a imagem, a besta. Por quê? Porque eles não estavam em Deus, mas eles foram separados antes da fundação do mundo. E é isto que Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: e adoraram todos aqueles que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eles foram separados, e eles foram mortos antes da fundação do mundo. Eles não têm direito
a se salvarem, eles não têm direito à eternidade. Por mais que ele cante bonito, esteja na congregação, pague seu dízimo, tome sua ceia, igual a Judas. Judas Iscariote teve a das maiores oportunidades. Mas no momento certo, para subir para o cenáculo, para receber o Espírito Santo, ele vendeu a palavra, ele rejeitou a palavra. Ele não pôde se firmar na verdade, porque a semente dele era semente de perdição. E muitos nos final, quando o grande poder religioso se levantar, este grupo vai fazer igual a Judas, vai entregar a palavra, vai sair da palavra, não vai estar na verdade mais, porque o joio e o trigo se encontram junto, mas Deus só vai levar o trigo para o seu reino. Ah, que grupo especial! E Paulo fala ainda, em Romanos capítulo 8, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 31 de Romanos, vamos ver isso aqui? Isso é muito bom, viu? 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem? Paulo está falando de um grupo especial, meu irmão. São pessoas que estavam na mente de Deus, o qual ele desceu aqui para dar sua vida a favor de muitos, não é a favor de todos. Porque Jesus não veio morrer pela semente de joio, não. Ele veio morrer pela semente do trigo, pela semente dos predestinados à salvação. Aí Paulo diz, quem atentará acusação contra esse povo? Porque é Deus que os justifica. É Deus. E Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É um grupo especial. É a semente do trigo, meu irmão. É a semente dos eleitos. É a semente dos predestinados. Ah, que grupo especial, meu irmão. Que grupo especial. E em Efésios capítulo 1, Efésios, no seu capítulo 1, vamos ver isso aqui, é muito bom isso aqui, olha. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos abençoou com todas as bênçãos especiais, espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando, Paulo? Antes da fundação do mundo. Você é especial. Se você estava em Deus. Mas se você é uma semente da serpente, uma semente de joio, infelizmente, você não foi elegido em Cristo antes da fundação do mundo, não. Você vai fazer parte daquele grupo de Apocalipse 13:8, que vão adorar a besta, porque esse grupo já estão mortos, já estão separados de Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Mas Paulo diz aqui, para você, meu irmão, que é uma semente de trigo,
que faz parte das 5 virgens prudentes. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. É você estar em Deus antes da fundação do mundo. Mas você diz: mas meu irmão, mas se eu for uma semente de joio? Peça a Deus misericórdia, porque você não sabe. Isso é a onisciência de Deus. Isso é um conhecimento antecipado de Deus. Você não pode se condenar antes que o julgamento chegue para você. Faça valer, lute por isso. Mas você diz: mas se eu for uma semente? Ah, meu irmão, eu só peço que Deus tenha misericórdia de você. Porque Judas lutou com tudo que ele tinha. Mas era uma semente. Era uma semente. Era um filho da perdição, como Jesus mesmo falou. Era o filho da perdição. Ele disse: nenhum dos que me desse se perdeu, mas só o filho da perdição. E o filho da perdição foi até o fim com a palavra, foi até o fim com Jesus. Mas na hora principal, ele não aguentou a pressão e correu. Ah, que coisa, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas se você for uma semente predestinado para a perdição, você vai ter que cumprir o seu papel. Vai ter que cumprir o seu papel. Porque você não estava em Cristo antes da fundação do mundo, não. E Paulo ainda falando sobre esse assunto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Vamos ver isso aqui? 8, 28, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Chamado para quê? Para a salvação. Não é para a perdição. Chamado pelo seu decreto. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que o predestinou, a esse também o chamou. E aos que os predestinou, a esse também o chamou. E aos que o chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Justificou? É como eu e você, que está em Deus, que foi chamado por esse decreto, que foi predestinado para a salvação, ele te justifica. É como você nunca tivesse pecado, que foi por este grupo que ele morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu pela semente de joio. Ele não morreu pelos filhos do diabo. Porque a Bíblia diz aqui: há filho de Deus e filho do diabo. E você diz assim: de que eu sou filho? Será que eu sou filho de Deus? Você precisa saber de quem você é filho. Se é filho de Deus, se é uma semente eleita, se é um predestinado que não vai ser enganado, se faz parte das 5 virgens prudentes, ou é um daquele que vai se perder, meu irmão? E você canta bonito, chora, prega bonito, se esforça, mas por não viver de acordo com a palavra, você vai se perder.
E você diz, o que é viver de acordo com a palavra? Veja a primeira doutrina dos apóstolos. O batismo era em nome de Jesus Cristo. E por que é que você hoje não tem o batismo em nome de Jesus Cristo? Os apóstolos não aceitavam Santíssima Trindade. E por que é que você acredita nessas coisas? Os apóstolos não comemoravam 25 de dezembro. E por que é que você comemora? Os apóstolos lá, as doutrinas dos apóstolos, não tinha mulher no ofício sacerdotal. E por que você aceita? Porque você está provando que é uma semente que vai para a perdição. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 1, notifico, irmão, o evangelho que vos tenho anunciado, no qual permanecei e pelo qual perseverai, e por ele sois salvos, se estiver de acordo como vos tenho anunciado. Senão tua crença, olha, é em vão. A tua fé é em vão. Os teus ensinamentos é em vão. E Jesus disse em Mateus 15, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que não existem aqui. Ou não é assim? Essa semente de joio que quer enganar o trigo. Porque Jesus disse, se possível, até os eleitos ia enganar. Mas eu quero dizer para você que há um grupo hoje no mundo que está perdido. Não tem como. Eles estão perdidos, porque em São João capítulo 6, versículo 67, ele diz mesmo assim, eu não vos escolhi a vós 12, mas um entre vós é o diabo. E ele falava de Judas Iscariote. Há um entre vós que é o diabo. Ele falava de Judas. E uma vez Judas voltou alegre, os apóstolos, porque os demônios tinham se sujeitado a ele. E Jesus disse, não se alegrai por isso. Se alegrai antes, se o vosso nome esteja escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Porque se não tiver escrito lá, você não vai para canto nenhum, não. Você pode expulsar demônio, pode ressuscitar morto, pode cantar bonito, pode ganhar alma para o reino, mas você está perdido. Você diz, mas que coisa mais dura, irmão. É a realidade da palavra. Eu estou te mostrando a realidade, para que você não se engane com essas religiãozinhas por aí, com essas praquinhas aí. Não sei o que, universal, Deus mais o que, igreja não sei de que, para que você não se engane. Coloque sua fé na verdade. Porque ele disse, examinai as escrituras e cuidai ter nela a vida eterna. E é ela que de mim testifica. Testifique se sua fé está de acordo com a palavra. Senão você está perdido, meu irmão. Você pode pagar dízimo, pode cantar bonito, pode tomar ceia todo dia. Você está perdido. Mas infelizmente há um grupo de pessoas que estão perdidas. E Judas, e muitas delas foi representadas em Judas, que fazia parte da semente do joio. E você diz, foi plantado aonde? Lá no Éden. Porque Jesus em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36, ele prega as duas sementes, a do joio e a do trigo. Vamos ver isso aqui, para a gente continuar esse pensamento. Eu sei que você está captando. Eu estou só narrando de acordo com o que a palavra ensina. Eu não estou aqui formando doutrina. Eu estou só narrando e dando o tom da palavra. Mas Jesus, em Mateus 13, a partir do versículo 36, ele mostra essas duas sementes. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, que saíram lá do Éden. Os filhos de Deus representados em Adão. Adão, Sete, Enos. E depois ele mostrou também a semente do joio, que veio de Caim. Caim e sua linhagem, em Gênesis capítulo 4. Que quando chega em Gênesis capítulo 6, as duas sementes se juntam. E já formam a iniquidade no mundo
e Deus teve que mandar o dilúvio. Mas aqui em Mateus capítulo 13, versículo 36, em diante, deixa eu ver que é isso mesmo, 13, 36, os apóstolos dizem: então, tendo a despedida da multidão, foi Jesus para casa, e chegando aos pés dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E Jesus respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o trigo, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e colherão do seu reino todo o que causa escândalo e pratica a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ele disse que o joio foi plantado aonde? Quando o pai de família dormiu. Quando a Eva saiu da presença do Adão. Foi quando ela saiu, que Adão procurou, ela estava dando ouvido à serpente. Ela estava dando ouvido à serpente. E o diabo conseguiu implantar no coração dela uma interrogação, uma dúvida. E dali por diante ela comeu da fruta que o seu marido não dava. E aí ela já gerou Caim. Filhos, porque o diabo não podia criar, como Deus criou Adão. Deus criou Adão através da palavra, mas o diabo não podia. E ele disse: e agora, como é que eu vou fazer? Ah, a serpente está aqui. Vem cá, serpente. Vem cá. E usou aquela instrumentalidade. E você diz que ignorância, pregue Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como é que Deus diz lá? E porém inimizade entre ti e a mulher. Olha a serpente. Entre a tua semente. Qual semente? O Caim. Os filhos do maligno. Os filhos do diabo. Que foi plantado lá no Éden. Quando Adão descuidou-se. Deu cochilo. E a Eva saiu de sua presença. E ela voltou. Em Gênesis 4. Quando você abre Gênesis capítulo 4, a Eva caída está agradecendo a Deus. Igual a muita prostituta, há muitas mulheres que não honram seus matrimônios e engravida de outro homem que não é seu esposo. Aí eu pergunto, quando ela vai ter seus filhos, ela agradece ao diabo, desculpa, está aqui, ó. Eu adulterei. Não, ela vai agradecer a Deus. Mesmo caída em pecado, mas quando o filho vem, ela vai agradecer a quem? A Deus. Ela sabe quem dá a vida é Deus. A lei da concepção é de Deus. Então o diabo conseguiu trazer essa semente maligna, que só tem dado trabalho aos filhos de Deus. Mas você diz, por que tudo isso? Porque Deus tem um propósito. Deus tem seu programa aqui. Ele queria manifestar os seus atributos, mas para isso tinha que deixar seus filhos passar por toda essa confusão nesse mundo, nessa dimensão. Mas ele está no controle. Ele tem sempre nos alertado. Cuidado com essa semente. Mas aí você vai ver que em Apocalipse 13, voltando, 13:8, é quando Jesus abre mais ainda. Ele diz assim: e vão adorar a besta, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que não estavam em Cristo, esses não. Os que vão adorar a besta não estavam em Jesus Cristo. Eles vão adorar a besta, vão formar vai seguir esse grande poder religioso, esse grande espírito do anticristo, que vai surgir no mundo, dominando tudo. E esse grupo de Apocalipse 13:8 vai seguir a esse grande poder. Mas ainda quero mostrar para você, em 1 João capítulo 3, falando dessa semente perdida ainda,
que essa semente dos filhos do diabo, essa semente que não pode ser salva, há um grupo de pessoas que não pode ser salva. Eu volto a dizer que Jesus não morreu por eles, não. Jesus morreu por muitos, por aqueles que hão de herdar a eternidade. Mas eu quero ainda mostrar a você, 1 João, deixa eu ver o que é que João ainda está falando aqui. No seu capítulo 3, 1 João, capítulo 3, eu acho que é isso. A partir do versículo 8, ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ele vai falar de Caim, repare, viu? Caim fez o quê? Matou seu próprio irmão. Mas vamos continuando? Ele continua: e nisso são manifestos os filhos de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu disse desde o princípio, que nós amamos uns aos outros, não como Caim. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno. Era, ele não passou a ser. Ele já nasceu sendo do maligno, que era aquele filho que o diabo tanto desejava, que ele não podia criar através da palavra, que ele não tem poder. Então ele usou a instrumentalidade da serpente e implantou ali em Eva aquela frutinha, que o Provérbio capítulo 30, versículo 20 ou 20 e 30, no livro de Provérbios, diz assim: a mulher adúltera come, limpa a sua boca e diz: não fiz mal algum. Não é assim? A mulher adúltera. E o que é que a mulher adúltera come? Será que é alguma frutinha? Não, é sexo. Não é assim? É sexo, é imoralidade, é prostituição. Ou não é assim? A mulher adúltera. Mas vamos continuando, porque nosso tempo aqui é ouro. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era reta, era justa. Ele se aborreceu. Isso é uma característica. Eu vou mostrar já as duas características. Uma de filho de Deus e outra do filho do maligno. Porque você vai ver que ele se aborreceu. E ao aborrecer, porque Deus não aceitou, porque jamais Deus poderia aceitar a adoração de Caim. Como é que Deus ia aceitar a adoração do filho do maligno? Dessa semente que hoje está no mundo, cantando bonito, ressuscitando morto, coisa bonita, né? Pregando, mas estão fora da palavra. Eles não se curvam à palavra. Porque a Bíblia diz que é indecente que a mulher fale na igreja. Agora eu pergunto, ela respeita isso? Não. E nunca vai respeitar. Quem respeita é a semente do trigo. A semente do trigo quando é assim, é indecente a mulher falar na igreja, a semente do trigo Agora, a semente do diabo, não. Essa semente do jogo, ela vai e passa por cima da palavra. Porque ela não tem compromisso com Deus. Eles têm compromisso com o seu pai, desobediente, o diabo, que vivia no céu, no maior paz, tendo tudo a seu favor. Mas em seu coração, queria ser maior do que Deus. E não passou mais a respeitar a Deus em nada.
e passava por cima de tudo aquilo que Deus falava. Ou não é assim? Ah, que coisa preciosa, viu? Mas Deus, querendo mostrar os seus atributos, Ele nos deixou cair aqui, nessa dimensão aqui. Sujeito a tempo, luz e matéria. Sujeito a tempo, luz e matéria. Ele formou o tempo. Ele saiu da eternidade e formou um tempo. E aí colocou seus filhos aqui. E você disse para quê? Para que manifestasse os seus atributos. Salvador, curador, libertador, amor. Ele queria mostrar amor. Mas primeiramente ele tinha que criar uma família. E para criar uma família, e aí começou os problemas. Mas aí, ele fez um programa em sua mente, igual aquele diretor que antes de o filme a ser, como é que se diz, preparado, ele tem tudo em mente. Então Deus também tinha tudo em sua mente. E é por isso que ele vê, há muitos que vão adorar a besta, que já foram mortos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado os filhos do diabo para a perdição, para adorar a marca da besta. E aqueles que foram elegidos em Cristo, também antes da fundação do mundo. Mas aí Deus, em seu programa, Ele fez um para perdição e outro para salvação. E aí quando você chega em São Mateus capítulo 13, a Bíblia está mostrando um quadro incrível. Um quadro incrível. Vamos ver isso aqui? Falando um de predestinação e outro de salvação. E ele cegou até próprio o judeu, para que o seu programa permanecesse. Porque ao rejeição, quando o judeu rejeita Cristo, ele agora abre a porta para o mundo, abre a salvação para os gentios, que não tinha direito à salvação. Mas aí ele abriu as portas. E a gente encontra isso em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 13 em diante, 13 em diante, 13, deixa eu ver se eu acho. 13. E ele diz assim: por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem, e nem compreenda. E nele se cumpre a profecia que diz: ouvindo ouvirei, e não compreenderei, e vendo vereis, mas não receberei. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado, e com seus ouvidos fechou os seus olhos, para não veres com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Ele está citando aqui a profecia de Isaías, que Deus ia cegar o seu próprio povo, os judeus. E você diz, e pode, irmão, isso acontecer? Pode. Você vai ver isso agora, vamos ver isso aqui em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ver isso aqui? Que Deus endureceu o coração deles e deu um espírito e um profundo sono, para que eles não aceitassem o Messias. E você diz, que coisa! É muita coisa para uma mente só, é isso mesmo. Compreender esse programa de Deus, compreender a predestinação de Deus, isso tem que vir por revelação. Por revelação. Porque a palavra tem que ser revelada. Jesus disse, a minha palavra são espírito e vida. Não é você examinando. Você tem que ser sincero.
e orar para que Deus te revele as coisas. Romanos capítulo 11. Já estou terminando, viu? Não vou demorar muito. Romanos capítulo 11. Deixa eu ver aqui, a partir do versículo 1, Paulo começa dizendo: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma, porque também eu, Paulo, sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, de maneira nenhuma. Que antes conheceu, ou não sabeis que diz as escrituras de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Isso é Romanos capítulo 11, viu? E só eu fiquei, Senhor, e busca a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões. Mas isso aqui é gostoso demais. Vamos continuando? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei 7.000, que não dobraram o seu joelho a Baal, a besta. Por que isso? É uma profecia. Que muitos dos filhos de Deus predestinados não vão se curvar à besta, a esse grande poder. Mas continuando, assim também, pois, agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De maneira, a graça já não é mais graça. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. O que é que Israel buscava? A perfeição na lei. Mas não existe perfeição na lei. Existe perfeição na graça. Porque a lei é assim: pecou, morreu. Não é assim? Pecou, morreu. E não é por obra. Não, eu estou jejuando 3 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo que tenho, não é assim? Não, eu faço isso, guardo o sábado. Não é por obra. Não é por aquilo que você faz. É aquilo que Deus fez. Agora, quando você é salvo pela graça, você ama fazer as boas obras. Ou não é assim? Vamos continuar, que isso aqui é muito gostoso. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. E Paulo era o quê? Era de Israel. Alcançou o quê? A salvação, a graça. Os olhos foram abertos. Cristo desceu e se apresentou a ele. E ele disse que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Ou não foi assim? Foi desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. Mas ele continua dizendo: porque o que Israel buscava não alcançou. Na lei não. Na lei não tem graça não. Na lei tem julgamento. Na lei tem muita hipocrisia. Pessoas impecadas. Com aquela imagem de santarrão. Com aquele negócio. Não. E aí eles vão matar apedrejado. E Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, que atire. Mas aí Paulo continua. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E o resto foram endurecidos. Como também está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não veres e ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-se sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Encurvaram-se os olhos, escureceram os olhos, para não verem, e encurvaram-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação,
E se a sua queda é riqueza do mundo, a sua diminuição é riqueza dos gentios. Quanto à sua plenitude, porque convosco falo os gentios. E o que foi que Deus fez? Deus cegou o judeu. Deus cegou o seu próprio povo para abrir a oportunidade para nós, os gentios. Aí eu pergunto para você, e o que é que os gentios estão fazendo? Veja o que é. O que é que os gentios, nós, protestantes, cristãos, como Deus fala em Apocalipse, capítulo 3, tu nem és quente ou gentil, nem frio. Oxalá que fosse quente ou frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está deixando o reinado gentil, porque a graça está se fechando para nós, gentil, e vai voltar para o judeu. Mas antes de voltar, a graça para o judeu, porque a graça vai voltar com os 2 profetas de Apocalipse, capítulo 11, selando os 144 mil. Mas antes disso chegar, tem que acontecer uma interrupção e Deus tem que levar seu povo para a ceia das bodas do Cordeiro. Ah, que coisa preciosa. Agora, a característica de um predestinado é reconhecer os seus erros. Um predestinado, ele reconhece os seus erros. Olha Davi. Davi, quando caiu, Davi vai e reconhece seu erro. Veja lá o Salmo 51, que oração impressionante. Ele diz, tem misericórdia de mim, segundo as multidões dos meus pecados, apaga as minhas transgressões, cria em mim um coração novo. Olha lá. Veja a característica de um eleito. Veja o Pedro. O Pedro, quando peca, que rejeita Cristo, o Pedro reconhece. E sabe que só a graça é em Deus. Agora você quer ver essa semente perdida, essa semente da serpente, essa semente do joio? Veja lá o Judas Iscariote. Ele vai, antes mesmo dele trair Jesus, ele já roubava, porque a Bíblia diz que ele roubava das moedas que vinha para que houvesse mantimento no ministério de Jesus. Ele já roubava. E por final, ainda achou pouco, foi vender o seu mestre, que não era mestre dele. Vendeu por 30 moedas. Veja a característica dessa semente maligna. Veja lá o Caim, quando ele mata seu irmão, e Deus chega para ele e diz assim, cadê teu irmão Abel? Sabe o que ele respondeu para Deus? Ele diz assim, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Veja a maneira que ele fala com Deus, com seu Criador. Não era seu pai, mas era seu Criador, porque ele nasceu na lei da concepção de Deus, na lei da criação. Mas ele não respeitou a Deus, e não pode respeitar. Essa semente não respeita a palavra. Ela faz o que quer com a palavra, vive da maneira que querem, e querem que Deus se submeta ao seu mundo, à sua vontade. Essa semente predestinada à perdição. Mas meu tempo se esgotou. Mas eu quero dizer para você que existe 2 sementes aqui na terra. Uma que vai ser salva, que já foram predestinadas em Cristo antes da fundação do mundo, e há aqueles que vão adorar a besta. O que é que Efésios diz? E nos elegeu nele, em quem? E nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E os que vão adorar a besta, conforme Apocalipse 13:8, já foram mortos desde antes da fundação do mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda teu povo em volta deste mundo. Traz revelação para aqueles que são predestinados para a salvação, Pai. Que eu sei que aqueles que não são predestinados que são predestinados para a perdição, eles nunca vão receber
a revelação da verdade. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta humanidade. Porque a hora tem chegado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa teu povo em volta deste mundo, trazendo cura, salvação, libertação, trazendo paz. Enfim, Senhor, faz uma obra perfeita no meio do teu povo. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém.